Eu acompanhava uma brasileira que morava na Turquia, na fronteira da Síria, região de Hatay. Ela se intitulava uma das únicas brasileiras que morava naquela região. E eu gostava de ver o conteúdo dela porque ela sempre estava bem feliz. O marido dela e ela pareciam ser bem prósperos, um dos mais prósperos da região. E tinha todo um cuidado com ela. Eu acompanhei o casamento, tudo. E confessando para vocês, eu sempre senti que o meu parceiro de vida seria um turco. Eu comecei a responder, né, o conteúdo dela, stories, vídeos, e nisso a gente começou a ter uma amizade pelo direct, que depois passou a virar uma amizade pelo WhatsApp. A gente sempre conversava e era legal para ela, porque ela não tinha ninguém que falava português lá na Turquia, ela sentia muita falta disso. Então, ela não esquecia o português comigo e também tinha com quem compartilhar, né, com uma mulher que era da cultura do Brasil, que não era da cultura turca, que é totalmente diferente o pensamento. Querendo ou não, a gente sente falta, né, do jeitinho brasileiro, que também tem o jeitinho turco, o jeitinho espanhol, enfim. Eu via conteúdo de viagens para a Turquia, novelas da Turquia, acompanhava os stories dela, às vezes ela fazia live com eventos, festas culturais. E então eu tava assim super entretida com. A nossa amizade começou a se fortalecer a ponto dela confiar e contar coisas pra mim e eu também confiar e contar coisas pra ela. A gente começou a fazer chamadas de vídeo, ela me mostrava a casa dela, o que ela comia, onde ela comprava. Em uma das chamadas de vídeo, eu confessei pra ela que eu também tinha esse desejo de ter um parceiro turco. Eu lembro que ela riu e falou que se tivesse alguém, ela me mostrava, ela me apresentava. Passado um tempo, ela começou a reclamar muito, né, da questão da Turquia, do dinheiro, da inflação que estava ficando cada vez mais alta. Ela não estava conseguindo mais achar uma forma de trabalho que ela pudesse complementar o dinheiro em casa, porque o marido dela já não estava mais dando conta. Depois de um tempo, ela parou de reclamar sobre isso. E eu achei estranho, porque era uma coisa que ela falava todo dia e ela estava tentando correr com conteúdo, mas o conteúdo dela não crescia, não viralizava, não dava para monetizar, ela não conseguia vender nada também pela internet. Ela sempre falava todo dia, né, dessa questão que ela estava buscando trabalho, até porque ela já tinha uma certa idade, sabia o turco, mas não o fluente, né, para aprender termos técnicos de trabalho, enfim, teria que ser um trabalho mais básico, que ela segurava porque ela conseguia conversar em turco com as pessoas. Também na região que ela estava, não tinha esse tipo de oportunidade. Eu estranhei que depois de um tempo, ela começou a aparecer mais arrumada, super maquiada, com as unhas feitas e tal. Mas também não me falava com o que estava trabalhando, o que tinha conseguido, mas eu via que ela estava bem. Não reclamava mais sobre isso, ok. Um dia, a gente estava fazendo chamada de vídeo e ela disse que tinha uma surpresa para mim. E ela ficou enrolando, assim, sabe, uns 2, 3 dias para me contar. Quando ela resolveu contar, ela me falou que o primo do marido dela, que estava noivo, tinha se separado. Porque parece que a turca que tinha ficado noiva dele estava exigindo várias coisas para casar, tanto dentro da casa, como de dote, ou que ele teria que dar se eles se separassem. Eles não estavam entrando num acordo, ela queria muita coisa, ele não podia oferecer, ele acabou separando dela perto de casar. E que ela achava que ele era um rapaz que combinava comigo, que era muito interessante. Se eu quisesse, ela poderia me apresentar a ele. Mas ela já colocou algumas regras logo de começo, porque ela disse que ele era bem discreto, que ele era conservador. Ela só aceitaria apresentar ele se ela também participasse da chamada de vídeo. Até porque eu não sabia turco e ela ia fazer a ponte de tradução entre eu e ele. Ela queria observar como que eu ia me comportar, se ela acha que isso ia dar certo, porque ela falava que tinha uma grande responsabilidade nas costas dela, né? Afinal, ela estaria apresentando 2 pessoas que depois eu poderia pensar em morar na Turquia e ficar com ele, e ela não queria que nada desse errado. Primeiro, ela
frisou que ele era um homem conservador e que se eu tinha certeza que eu queria conhecer ele mesmo assim. E eu falei, ok, não tem problema, porque o marido dela também era conservador e ele falava comigo na live, e era uma pessoa normal, ela postava coisa dos dois também e era tranquilo, não tinha problema nenhum, né? E aí, depois disso, ela falou, bom, já que você quer, então eu vou ditar algumas regras que você vai ter que fazer na chamada de vídeo para passar uma boa impressão, pra gente começar essa situação. Ela me exigiu que eu prendesse o meu cabelo para trás, todo, deixasse aparecer só o meu rosto, que eu não usasse maquiagem, que eu não colocasse decote, disse que ele não ia aparecer o rosto na chamada de vídeo, só a voz, porque ele era muito tímido e discreto e primeiro ele pensava que ele tinha que escolher a mulher pelo que ela desejasse da energia e do conteúdo de conversa dele, e não da aparência ou do dinheiro, porque ele já estava muito traumatizado. As outras questões de cabelo e roupa, ela disse que depois eu poderia usar normal, era só para causar uma primeira impressão nele, e essa primeira impressão teria que ser de uma moça boa, tranquila, sensata, simples, que não fosse extravagante, que não fosse toda aberta, mas que ele não exigiria isso depois. Aconteceu a primeira chamada e eu fiquei assim, que eu não sabia muito bem o que pensar, porque ele realmente não apareceu, só aparecia a voz dele, né, falando em turco, e ela traduzindo pra mim. E a primeira frase já foi falando que ele queria casamento, que ele queria algo sério e que ele queria algo genuíno e o que eu pensava disso. Eu respondi com palavras complexas. Eu fiquei preocupada se ela conseguiu realmente passar para ele tudo aquilo que eu desejava e que eu tava falando, porque o turco dela era uma coisa básica, não era uma coisa super fluente. A conversa foi evoluindo, né? E a gente começou a conversar praticamente todos os dias. Eu prometi aprender turco para facilitar toda a comunicação. E depois de um tempo, ela me deixou conversar só com ele. Ele falou que já estava à vontade para conversar só comigo. Mas era coisa pequena, porque ele não sabia inglês, ele só falava em turco e era eu que tinha que me virar. Então a gente conversava mais por texto, pelo Google Tradutor. Mas aí já eram conversas banais e não sobre o relacionamento. Nesse momento ele não falou mais para mim sobre querer algo sério e tal, era só conversas tipo, o que você tá fazendo, quando você vem, essas coisas. Achei importante também que ele nunca me chamou de amor, nunca me fez declarações, nem nada. Eram conversas normais, como se fossem amigos. Porque ele também sentia que, pelo menos foi o que ela me falou, né, nas primeiras conversas, que a gente tinha que se conhecer ao vivo para depois tentar alguma coisa. Eu achei que tava tudo muito fácil e na minha cabeça ele era um cara feio que eu não ia gostar. O marido dela também era bem feinho. E eu fiquei assim, isso não vai dar em nada, porque como que eu vou fazer, né? Eu não sei se ele é um turcão. No outro dia, ele mandou bom dia e mandou bom dia com uma foto dele. E eu desacreditei, porque o homem não era bonito. Ele era maravilhoso. Era um turcão do olho azul, assim, estalava. Barba loira, sabe? Por ruivo. Tinha cabelo, não era careca. Eu olhei aquilo, eu falei, esse homem tá conversando comigo? Ela me mandou fotos que ela tava com ele, com o marido. Realmente era ele. Eu falei, nossa, agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou resolver essa situação. Porque o que esse cara bonito tá fazendo sozinho na Turquia? Ele tinha 37 anos e eu 38. Tava ali, tava na média. E eu já falei, depois de 3 meses conversando com ele, eu falei, não, já tô juntando dinheiro, eu tô indo aí pra gente se conhecer e tal. A minha amiga combinou de eu ficar os primeiros dias na casa dela e depois eu poderia ficar na casa dele, né? Depois que eu me acomodasse, enfim. Eu parcelei a passagem no cartão de crédito,
transferi um dinheiro para eu usar lá para a conta da minha amiga, para ficar mais fácil, e fui. Chegando lá, pasmem, esse homem era mais bonito do que na foto. Eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, mas eu nunca tive tanta sorte na minha vida como agora. O primeiro encontro foi na casa da minha amiga, foi só um bate-papo e chai, mas à noite a gente resolveu se divertir na casa dela mesmo. E aí bebemos, curtimos, dançamos e ele se mostrou muito aberto para mim desde o começo. A gente bebeu até cair. E eu fiquei assim confusa, porque eu não sabia que um homem tão conservador aceitaria beber do jeito que ele bebeu. Sei que a gente varou a madrugada dançando e bebendo feito louco. Enquanto a gente dançava e bebia, eu fui ficando tonta. Apaguei. E quando eu acordei numa cama, sozinha. Não tinha ninguém comigo. Não tinha celular, não tinha nada. Não tinha chave, não tinha nada. Não era a casa da minha amiga. Eu andava, perambulava de um lado para o outro. Eu falei, mas será que eu fui para casa do cara? Quando eu fui para gritar ou pedir socorro, alguma coisa assim, que eu já achei que alguém tinha me prendido, que eu tava em algum lugar, aparece a minha amiga, saindo da cozinha e falando, calma, garota, tá tudo bem, você não lembra o que aconteceu ontem, que você veio pra casa do bofe, ficou com ele? E eu olhava, eu? Você tava bêbada, porque queria vir, eu deixei ir e você dormiu aqui. Eu falei, tá, mas e cadê ele? Ah, ele tá tomando chai com os amigos, ele sempre faz isso, sai pra tomar chai. Me acalmei. Perguntei pra ela, tá tudo bem? Poderia ter feito isso assim, né? Que você falou que ele era conservador e não sei o quê. Falou, olha, aconteceu e ele também queria, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Com o meu marido também foi assim, foi na primeira vez. Fui me acalmar, né? Fui tomar um banho pra me acalmar. Quando eu fui tomar banho, eu vi que eu tava sangrando. Falei, meu Deus, que vergonha, eu fiz isso ainda no meu período, eu fiz isso mesmo? Mas não, foi só um pouquinho, assim, parecia que tinha machucado, alguma coisa assim. Eu juro pra vocês, eu não tinha uma cena na minha cabeça do que aconteceu a noite toda. Mas às vezes ocorre, né, de você forçar, e, enfim, dar uma sangradinha. Conversei com a minha amiga, né, falei, nossa, mas eu tava sangrando, meninas, né? Aí ela ainda brincou e falou, ah, então a noite foi boa, né? Porque você nem sentiu nada e aí, né, não sei. Já falou que tinha acontecido com ela algumas vezes também, comigo também já aconteceu. Eu fiquei meio confusa, passou. Fui procurar o Sarrim na casa de chá. Ela falou, não, pelo amor de Deus, não vai lá que lá só tem homem. Você fica esperando ele aqui porque ele já te trancou as 7 chaves aqui porque ele não quer que você saia. Não quer que ninguém veja você, né? Só depois de firmar sério, noivar, tal. Então, fica quieta aqui nessa casa, pelo amor de Deus. Eu já fiquei com uma coisa na cabeça, né? Mas se ele tá tomando chá essa hora, então ele não trabalha? Porque a minha amiga tinha falado que ele trabalhava. E aí ela achou que eu tinha ficado assustada nem com essa questão tanto do trabalho, mas com a questão de eu ficar presa dentro de casa, né? Ela explicou, não, fica tranquila, é só até todo mundo, né, do vilarejo entender que vocês são realmente homem e mulher, pra você não ficar com uma fama ruim. A minha amiga explicou que ele tinha acabado de sair do trabalho, então tinha ganhado um dinheiro, mas que já estava procurando outro. Tudo bem. Ela também já começou a falar por cima disso que a gente ia viajar juntos. Nessa hora eu pensei, ah, que legal, mas eu quero o meu dinheiro, né? Porque eu quero comer, fazer minhas coisinhas e tal. E aí ela disse que já tinha transferido meu dinheiro para a conta do Sarrim, porque lá na Turquia é o homem que cuida do dinheiro. Então que eu podia pedir para ele que ele ia passar o cartão, pagar, ou então me dar o dinheiro em mãos, para eu ficar tranquila. Só que assim, eu sabia bem o básico de turco, eu fiquei com vergonha de pedir e acabei ficando assim zerada alguns dias, tipo, eu não tinha dinheiro pra nada.
Na casa dele não tinha comida, não tinha nada. Eu tinha que pedir pra minha amiga levava prato de comida lá pra mim. E falava, calma, é assim mesmo, até vocês se acostumarem e tal. E fica tranquila que eu te trago comida. Mas você tem que ficar aqui na casa com ele, porque você já veio uma vez. E aí você tem que se fixar aqui pra vocês trocarem, se acostumarem pra continuar a relação. Só que ele sempre tava fora com os amigos tomando chá, ele nunca tava assim um tempo comigo. E eu lá naquela casa parada não tava entendendo nada. Até que chegou o dia de viajar, eu falei, ok, agora a gente vai se conhecer melhor. No segundo dia de viagem, a gente bebeu, começou a curtir e eu me mostrei livre, alegre, como eu tava no primeiro dia que a gente se conheceu. Ele começou a falar alto, falar alto, falar alto, e eu não entendia nada, eu achava engraçado, eu comecei a rir. E ele achou que eu tava caçoando dele. E aí, eu via que ele tava falando, mas que ele não tava só falando, ele tava me xingando, orospu, alguma coisa que eu ouvi também. E eu via que na movimentação ele tava me xingando. Aquilo me deixou um pouco chateada, minha amiga disfarçou, tipo, ai, parem, seus bobos, não sei o quê. Só que no terceiro dia aconteceu pior. No terceiro dia eu bebi mais, ele também bebeu mais, a gente ficou louco. E eu tenho mania de tudo que eu falo rindo e gritando. E pra mim tava tudo bem, porque ela falou que a gente já tava junto, que eu já podia mostrar quem eu realmente era. E eu comecei a falar rindo e rindo assim pra ele. E ele veio pra cima de mim, na hora que eu comecei a dançar e me mexer mais. E deu um tapa na minha cara que eu fui parar do outro lado. Nessa hora, a minha amiga e o marido dela levaram na brincadeira. Eles começaram a rir, falava que a gente não tinha jeito, que a gente tinha que parar de brigar. Eu não sei se porque minha amiga e o marido dela estavam bêbados ou não, mas eles riam, e ela falava, eita, que turco ogro, assim você não vai conseguir ninguém. E ria, e gravava, e filmava. Eu não sabia se ela tava fazendo live, se ela tava gravando para outra pessoa ver. Eu fiquei tão desnorteada esse dia, eu fiquei tão chateada. No outro dia, ela veio me pedir desculpa e fez ele pedir desculpa também. Disse que todo mundo tava com a cabeça muito fora do ar, que não devia levar aquilo em consideração. Eu comecei a perceber que toda sexta e sábado eu apagava, eu não sabia o que estava acontecendo comigo durante a noite. Eu dormia igual uma pedra. No outro dia, eu acordava toda largada, toda aberta, toda estraçalhada. Não entendia o que estava acontecendo comigo. Outra coisa que me irritou muito também na viagem é que eu não via a cor do meu dinheiro. Eu comecei a ficar dependente deles. Se eles me dessem comida, eu tinha comida. Se eles não me dessem comida, não tinha o que eu fazer. Eu desculpei a situação do tapa, mas eu já não tava mais me sentindo bem. Eu contei para uma amiga minha pelo celular, pelo WhatsApp. Ela falou, sai daí, vai para outro lugar. E eu tentei explicar, mas como que eu vou sair? Eu não tenho dinheiro. Mesmo o dinheiro que eu trouxe, que eu não tava conseguindo pedir para ele me dar, não era suficiente para eu alugar outro lugar ou para eu ir para Istambul. Eu tinha que esperar. A única coisa que eu tinha era minha passagem de volta. E eu resolvi ficar lá por 30 dias, mesmo sem saber o que ia acontecer. Eu tinha que esperar esses 30 dias. A gente curtiu nessa viagem de sexta a segunda. As coisas não estavam batendo, não tinham sentido nenhum. De sábado para domingo, nessa viagem, foi o dia que eu apaguei, eu não consegui ver nada do que estava acontecendo e eu acordei em um outro quarto, a gente estava numa pousada. E como assim? Eu acordei no outro quarto da pousada. Eu acordei no outro quarto, com as pernas toda aberta, rasgada, jogada. Eu olhei que eu fui pra gritar de novo, me apareceu o Sarrim. Eu falei, mas por que eu tô nesse quarto? Esse não é o nosso quarto não é outro. Ele tentou me acalmar, falando que eu tinha ficado muito bêbada, muito louca, que comecei a brigar com ele, que ele não sabia o que fazer, que eu queria dormir no outro quarto, que eu fui dormir no outro quarto. Aí eu perguntei, mas como assim? O dono da pousada viu e deixou eu ir pra outro quarto? Com que chave? Com que dinheiro?
Ele deu uma desculpa de que o dono não devia ter percebido que a pousada é muito antiga, não tinha câmera e como que era o quarto do lado, estava aberto e eu entrei. Eu não engoli isso. Eu comecei a perceber que eu não tinha controle do que estava acontecendo comigo à noite e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu peguei a minha amiga com o sarrim no corredor da pousada, eu me escondi atrás da porta do quarto da pousada, ele dando dinheiro para ela. Umas 2 vezes eu peguei essa situação. Nada batia, nada estava certo, nada fazia sentido. Eu olhava, todo dia meu corpo tinha algum arranhão, algum roxo. Eu não sabia de onde que estava vindo isso. Eu comecei a achar que eu tava louca, eu tava desesperada, eu queria ir embora, o tempo não passava. Eu já tava pensando nas piores coisas, mas ninguém falava nada, pra todo mundo tava normal, só pra mim que era absurdo. Então eu comecei a achar que isso era da minha cabeça. Eu comecei a sair lá na casa da minha amiga e na casa dele e na rua. Todo mundo me olhava de um jeito muito estranho. Os homens me olhavam assim, sabe? Parecia que queria me comer com os olhos. E as mulheres me olhavam de um jeito muito ruim. A minha amiga dizia que era porque eu era brasileira, era nova, bonita. Então que acontecia mesmo essa rincha. Mas cada vez tinham mais sinais de que alguma coisa estava acontecendo comigo e eu não estava entendendo, eu não queria ver o que era. No meio do mês eu tava muito triste, eu já não conseguia falar, não queria saber de nada. E a minha amiga começou a ficar muito brava comigo, a falar que eu não tinha por que ficar daquele jeito, que ela arrumou tudo, viajou comigo, deu as melhores comidas, os melhores passeios e que eu tava lá buscando problema aonde não tinha, que eu devia ir atrás de uma psicóloga, alguma coisa assim. E que eu ia perder o sarrim porque eu não tava comparecendo na cama, que de sexta e sábado eu apagava, e aí ninguém sabia o que era. Eu comecei a ficar com medo, porque toda sexta, todo sábado, eu acordava no outro dia rasgada, aberta, sabe? Toda... parecia que tinham me jogado. E se era ele que tava fazendo isso comigo... por que ele não fazia comigo consciente? Por que eu não ficava consciente? Isso não podia ser da bebida, nem sempre eu tava bebendo. E eu não tava tomando pílula, eu tava muito preocupada, porque eu me sentia usada e sem saber o que tava acontecendo. E todo mundo à minha volta ficava desmentindo que eu tava louca, que não, eu ia dormir como uma pedra e acordava no outro dia. E que eu tinha pesadelo no meio da noite, e que eu me debatia no meio da noite, e que é por isso que eu ficava daquele jeito. Eu fiquei desesperada a ponto de querer mandar mensagem para minha amiga, que estava no Brasil, para ela me mandar dinheiro e depois eu devolvia para ela, para eu sair dali. Só que o meu celular acabou a internet que eu tinha colocado, eles não recarregavam e eu fiquei sem comunicação. Eu não sei explicar para vocês como é que foram esses 30 dias, porque em alguns momentos aconteciam coisas boas, como se estivesse tudo bem, e em outros momentos eu sentia que tinha acontecido algo ruim, mas eu não tinha prova. Era como se acontecesse um apagão na minha cabeça. Eu passei momentos muito ruins nesses 30 dias. E eu achei que quando chegasse, no dia de eu voltar, ninguém ia me ajudar. Eu não tinha dinheiro para voltar para o aeroporto, nem nada. Mas uns 3 dias antes de eu voltar, as coisas fluíram normalmente. A minha amiga me fez um puta café da manhã. Falou que estava se sentindo mal da gente ter brigado tanto, que queria arrumar meu cabelo, as minhas unhas, comprou roupa pra mim, me deixou assim perfeita, sabe? E aí a gente resolveu curtir a noite. Só que essa noite eu também apaguei. Eu tava começando a ficar com trauma de dormir. Eu tinha medo porque eu não sabia o que estava acontecendo. Nessa noite, novamente, eu dormi como uma pedra. Só que no meio da noite, eu acordei meia zonza. E quando eu olhei, tinha um homem em cima de mim e não era o sarrim. Eu comecei a gritar, a espernear, feito louca. E apaguei de novo. Eu acordei com a minha amiga do meu lado, rindo, falando que eu tava doida, que eu tinha tido um pesadelo. Ela me aconselhou a, quando eu voltasse pro Brasil, eu ir para um psicólogo e me cuidar, porque com certeza eu era sonâmbula ou até coisa pior. Chegou o dia de eu voltar. Eu tava acabada, me senti usada, me senti um lixo.
não tinha aproveitado nada daquele país. O Sarrinho não tinha afirmado, não tinha falado nada de casamento, de noivado. Ele nunca me chamou de amor, nunca se declarou. Era muito frio e estranho, não parecia ser o que ela tinha falado pra mim, ou como eram as conversas de vídeo. Eu achei que a minha amiga não fosse me ajudar, mas ela me ajudou a chegar no aeroporto. Não me deu nenhum real para eu voltar. Eu não fiquei sabendo o que aconteceu com o meu dinheiro. Ela disse que parte gastou na viagem, que parte o Sarrinho gastou na viagem e com as coisas que eu gastei na casa. E chegando no Brasil, nem o Sarrinho, nem minha amiga se comunicaram comigo. Eu comecei a passar muito mal no Brasil e eu descobri que eu tava com uma doença sexualmente transmissível. E depois eu descobri que eu tava grávida. Eu mandei mensagem para minha amiga e ela não me respondeu assim por 2 semanas. E eu via que ela visualizava e que ela tava online. Quando eu mandei mensagem pro Sarrinho, ele me xingou. Falou que eu era louca, que eu tinha algum problema, porque o filho não era dele. Como assim? Eu só fiz amor com você. E ele riu e falou, como assim, mulher? Você veio pra cá e ficou com vários homens no meu quarto. Começou a passar uma imagem na minha cabeça, começou a vir flashes na minha cabeça. E eu não sabia o que escrever pra ele. Ele falou que todo fim de semana eu ficava com um homem diferente, que isso foi acertado com a minha amiga para pagar a minha viagem. Eu comecei a escrever e dava tudo errado porque eu estava escrevendo com o Google Tradutor. Eu comecei a escrever como assim as chamadas de vídeo, tudo que você falou para mim, que você prometeu e que você queria que eu fizesse na chamada de vídeo sobre o nosso relacionamento. Ele falou, que relacionamento? Eu nunca falei de relacionamento com você. Naquelas chamadas, eu te expliquei tudo o que iria acontecer e a minha amiga falou que você já trabalhava dessa forma no Brasil. Foi só isso. Ele falou que sabia que eu tinha ido pra lá só para satisfazer outros homens. Que ele falou detalhadamente tudo que ele queria, da forma que ia ser, como que iria ser. E que a minha amiga tinha falado que tinha passado isso pra mim. E que se ela passou alguma outra coisa, isso era problema dela e meu. E que eu e ela se virasse com essa criança, porque ele nunca tinha encostado em mim. Ainda falou que tinha brigado com a minha amiga porque ela era uma mentirosa. E que eu devia procurar saber a quantidade de homens que eu tinha ficado, porque não teria como saber quem era o pai. Quando eu mandei tudo isso para minha amiga, eu printei toda a conversa em turco pelo Google Tradutor, mandei para minha amiga. Ela falou que ele tinha mudado, que ele era um mentiroso, que ele tinha ficado louco, que ele não era a pessoa que ela esperava que ele era e que ele estava mentindo para não assumir a criança. Conclusão. Eu fiquei com uma criança, que eu não sei quem é o pai, me tratando de outras questões psicológicas, emocionais e do meu físico, né? E eu ainda não consegui me recuperar. E aí, manas? A Mana tava muito chocada e assustada e tal, mas ela tem essa coisa de voltar atrás, sabe? De perdoar, de achar que algumas situações até foram normais e de como ela não tem uma conclusão e uma prova do que realmente aconteceu. Então, ela ainda fica nessa de querer resolver uma coisa onde ela foi usada, onde ela sofreu, onde, na verdade, tinha que ter uma denúncia, mas não tem. Quando ela fala, né, pra amiga de denunciar e, né, de colocar em pratos limpos tudo que aconteceu, a amiga muda, né, o humor e fala que tem vídeos e fotos dela e que não gostaria de espalhar isso, mas que se for divulgado
coisas, né, que mostrem que é ela vai também mostrar o lado dela pro mundo. Com tudo isso, essa mana ainda pensa em ter o neném, até aí tudo bem, mas pensa ainda em ir mostrar pro pai lá, o turco, que ela acha que é o pai, que não tem mais nenhum homem, e que ele vai, quando ele vê a criança, ele vai mudar. Tudo isso mesmo foi um pesadelo, mas então, como que ela foi para um outro quarto, né? Numa pousada, quem pagou isso se ela não tinha dinheiro? Todos os arranhões, todas as coisas pelo corpo. Esses apagões, será que não era alguma coisa na comida ou na bebida? A amiga traduziu tudo que o turco falou? O turco estava falando a verdade e ela traduziu mentiras para ganhar dinheiro? Ou o turco tá com ela para fazer a brasileira de louca? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até o próximo vídeo do canal.